sou Moisés, mas antes de dar início à minha história, devemos lembrar que antes de mim, José, o filho amado de Israel, trilhou um caminho extraordinário. Imagine um jovem hebreu vendido como escravo que, pela graça de Deus, ascendeu ao poder como governador do Egito. José, com sua sabedoria divina, previu uma seca devastadora e, com determinação e coragem, estocou alimento suficiente para salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família e muitos outros. Foi sua fé inabalável e sua astúcia que mantiveram milhares vivos durante os anos de fome. A terra de Faraó se tornou um refúgio e José um salvador providencial. Muitos anos se passaram e surgiu a era de um novo Faraó, um rei que não conhecia nossos antepassados nem os feitos grandiosos de José. Esse novo governante olhou com desconfiança para o povo hebreu, um povo que crescia. No fundo de seu coração, ele temia nossa força e números crescentes. Ele imaginava um futuro onde poderíamos nos aliar a inimigos estrangeiros e trazer ruína ao Egito. Foi o medo que o guiou, um medo que mudaria para sempre o destino do meu povo. E assim o rei, consumido pelo medo e pela paranoia, tomou medidas terríveis para deter o crescimento do nosso povo. O faraó aumentou nossa opressão, nos forçando a trabalhos impossíveis sob o sol escaldante, na esperança de quebrar nosso espírito. Mas isso não foi suficiente para ele. Em um ato de crueldade indescritível, ele decretou que todos os meninos recém-nascidos hebreus fossem mortos. Imaginem, mães desesperadas escondendo seus filhos, pais lutando para proteger suas famílias. O desespero tomou conta, mas também a esperança, pois sabíamos que o nosso Deus não nos abandonaria. No turbilhão de dor e injustiça que assolava nosso povo, meus pais, Joquebede e Anrão, desafiaram as cruéis ordens do faraó e arriscaram tudo para me trazer ao mundo. Fui destinado a uma jornada épica, onde cada passo era guiado pela mão de Deus. Minha mãe, uma mulher de coragem indomável e um coração transbordando de amor maternal, tomou uma decisão angustiante, escondeu-me por 3 meses. Imagine a angústia dela, cada momento de vigília se transformando em uma batalha silenciosa contra o medo e a incerteza. A decisão que ela tomou naquele dia mudaria minha vida para sempre, envolvendo-me em um destino que ultrapassava qualquer imaginação. Com o coração apertado e os olhos marejados de lágrimas, ela criou um cesto de junco, cuidadosamente impermeabilizado com betume e piche. Eu podia sentir a tensão no ar enquanto ela me envolvia em roupas, colocando-me no cesto como se cada gesto fosse um beijo de despedida. Então veio o momento angustiante em que ela me levou até as margens do poderoso rio Nilo. O coração dela deve ter tremido com cada passo, cada batida do meu pequeno coração ecoando em seu peito como um tambor de guerra. Ela colocou o cesto na água, deixando-me à mercê das correntes que decidiriam meu destino. À medida que o cesto flutuava rio abaixo, minha mãe se afastava lentamente, sua figura diminuindo até se tornar apenas uma silhueta frágil contra o horizonte. Enquanto eu flutuava no cesto pelo rio Nilo, minha irmã Miriam observava à distância, seu coração ansioso pelo meu destino incerto. Ela estava lá, escondida entre as canas à beira do rio, testemunhando cada ondulação das águas que me levavam para longe de nossa família e de tudo o que conhecia. Enquanto isso, no palácio luxuoso do faraó, a filha dele, Bitiá, passeava tranquilamente às margens do rio. Seus olhos se fixaram no cesto entre os juncos, onde um bebê chorava com desespero. O coração de Bitiá se encheu de compaixão ao ver a criança tão vulnerável,
abandonada à própria sorte pelas águas do Nilo. Ela se aproximou rapidamente, atraída pelo choro que parecia ecoar por toda a eternidade. Ao abrir o cesto, meus olhos encontraram os dela. Um instante de conexão, de destino entrelaçado entre uma princesa e um bebê hebreu. Bitiá decidiu, naquele momento, que cuidaria de mim como seu próprio filho, desafiando as expectativas de seu pai e as convenções de seu tempo. Enquanto Bitiá, a filha do faraó, decidia adotar-me como seu próprio filho, uma presença familiar surgiu à beira do rio. Era Miriam, minha amada irmã, cujo coração transbordava de coragem e amor inabalável por mim. Ela havia testemunhado tudo à distância e agora se aproximava com determinação, trazendo uma proposta que daria continuidade à minha história. Miriam não era apenas uma espectadora, ela era uma mulher de ação. Com voz firme, ela ofereceu a Bitiá uma solução ousada e cheia de compaixão. Uma ama hebreia para cuidar de mim, preservando minha identidade e minha cultura. Imaginem o suspense no ar, a tensão, enquanto Bitiá considerava essa oferta audaciosa. O futuro inteiro parecia depender da decisão dela naquele momento crucial. Para Miriam, esta era uma aposta ousada, um ato de fé na providência divina e na força da nossa identidade hebraica. Ela sabia que eu não poderia perder minha conexão com o povo que estava destinado a liderar. Seu gesto não era apenas um ato de amor fraternal, mas também um ato de resistência contra a injustiça e a opressão que tentavam nos dividir e nos destruir. E assim, a filha do rei do Egito aceitou a proposta de Miriam. E, para minha sorte, a ama hebreia oferecida pela minha irmã era a minha própria mãe Joquebede. Eu estava destinado a crescer sob os cuidados de minha mãe e protegido pelo manto de uma princesa egípcia. Este momento não apenas selou meu destino, mas também lançou as bases para a minha jornada rumo ao cumprimento do chamado divino. Cada passo dessa narrativa revela a complexidade dos laços humanos e a intrincada teia de destinos que se entrelaçam em torno de uma única criança, cujo nascimento desafiou as forças mais sombrias e estabeleceu uma luz de esperança para meu povo. Cresci nos corredores opulentos do palácio do faraó, um menino hebreu adotado pela própria filha do rei. Imagine o contraste vívido entre a grandiosidade luxuosa do palácio e a humildade das minhas raízes hebraicas. Cada passo que eu dava entre os pilares imponentes e os jardins exuberantes era um lembrete constante da dualidade que moldava minha identidade. Eu era ao mesmo tempo privilegiado e vulnerável, protegido pelas asas generosas de Bitiá, mas sempre ciente das sombras que pairavam sobre meu povo lá fora. Crescer sob os olhares curiosos da corte egípcia era como caminhar em uma corda bamba, equilibrando-me entre dois mundos distintos que se entrelaçavam de maneira complexa e delicada. Havia beleza e riqueza ao meu redor, mas também havia um silêncio incômodo sobre minha verdadeira origem. Eu me perguntava sobre o destino dos meus irmãos hebreus, dos quais eu tinha sido separado pelo acaso cruel das águas do Nilo. Cada festa extravagante, cada celebração pomposa, era um lembrete do abismo que separava minha vida da vida daqueles que compartilhavam meu sangue e minha herança. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a presença constante de Deus, guiando-me silenciosamente através dos labirintos do poder egípcio. Eu sabia, mesmo na tenra idade, que havia um propósito maior para minha existência, um chamado que ecoava além das paredes douradas do palácio e das intrigas da corte. Assim,
Enquanto eu crescia nos salões do poder egípcio, um fogo ardente queimava dentro de mim, uma chama alimentada pela dualidade da minha própria história e pela promessa de um futuro que eu ainda não podia compreender completamente. Este foi o começo de uma jornada que me levaria das alturas do poder à solidão do deserto, forjando-me como líder e libertador do povo que Deus me destinara a guiar. Fui agraciado com acesso à educação e cultura da elite egípcia. Imagine mergulhar nas profundezas do conhecimento antigo, aprender a ler e escrever na língua hieroglífica que adornava os monumentos imponentes ao meu redor. Cada traço de tinta nas paredes do palácio, cada papiro que passava pelas minhas mãos, era um portal para um mundo de sabedoria e mistério que moldava meu entendimento do universo. Fui iniciado nos segredos dos deuses egípcios, nas artes da guerra e da diplomacia, nas ciências e na matemática que sustentavam o esplendor do império. Mas entre os ensinamentos dos sacerdotes e os decretos do faraó, sempre havia uma voz sussurrando em meu coração, lembrando-me das histórias e promessas do Deus dos meus pais hebreus. Essa dualidade de conhecimento me preparou de maneira única para o futuro papel como líder e legislador do meu povo hebreu. Enquanto dominava os saberes egípcios, meu espírito permanecia ligado à minha herança, à minha identidade hebraica que nunca poderia ser apagada. Cada dia era um desafio de equilíbrio e discernimento, navegando entre os caminhos do poder e da verdadeira sabedoria. Eu sabia que um dia tudo o que aprendi seria usado não para glorificar o Império Egípcio, mas para libertar meu povo da escravidão e guiá-los rumo à promessa divina de uma terra de liberdade e abundância. Assim, enquanto me preparava nos salões da realeza egípcia, um destino maior se desenhava diante de mim. Cada livro lido, cada conhecimento adquirido, era um degrau na escada que me levaria das sombras do palácio para a luz radiante da libertação. E esse foi o primeiro episódio da minissérie, A História de Moisés. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Deixe uma curtida e comente bastante. Seu feedback é muito importante. Ative o sininho para ser notificado quando o episódio 2 ser lançado. Até a próxima!